Olá, a lição da Escola Sabatina dessa semana tem como título Parábolas. E ontem, domingo, falou sobre a parábola do semeador. E hoje, segunda-feira, então, vem a interpretação de Jesus desta parábola. Eu vou ler com vocês aqui a parábola do semeador. Você pode me acompanhar no livro de Marcos, capítulo 4. Vamos ler do verso 3 em diante. Diz assim, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui Jesus, ele profere a parábola do semeador, só que ele não dá a interpretação nesse momento. Ele diz assim no verso 9, e disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Um pouco mais à frente então, ele dá a interpretação desta parábola, que você pode acompanhar a partir do verso 13. E a interpretação de Jesus é a seguinte, e disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30, outro 60 e outro 100. Então, nós entendemos, aplicando para nós aqui, que o semeador é aquele que prega a palavra de Deus, é aquele que leva as boas novas da salvação. Os diversos tipos de solos representam os diversos tipos de ouvintes. No primeiro caso, a semente, que é a palavra de Deus, cai sobre a beira do caminho e é uma terra dura, vêm os pássaros e comem essa semente. Simboliza aquelas pessoas que até ouvem a palavra de Deus, mas logo Satanás então endurece o coração dessas pessoas e leva esse desejo da palavra de Deus do coração dessas pessoas. Uma outra porção da semente que cai em solo rochoso, em que ela germina com facilidade, porque a terra está na superfície, mas não tendo profundidade, o sol logo queima essa semente. Simboliza aquelas pessoas que recebem com alegria a palavra de Deus, com muita alegria, mas quando vêm as adversidades, as provas dessa vida, ela então abandona a fé. A gente pode usar aquele ditado popular, fogo de palha, né? A palha, ela pega fogo rapidamente e faz um fogo muito alto.
só que também se apaga com muita facilidade. Então, nós entendemos que a semente que cai em solo rochoso são esses tipos de ouvintes superficiais, temporais. E as adversidades dessa vida, então, fazem com que essas pessoas voltem, abandonem, então, o caminho de Deus. E a porção da semente que cai entre espinhos é o oposto da que cai em pedregais, porque o que afasta essas pessoas de Deus não são necessariamente as adversidades, mas sim os prazeres desse mundo. A pessoa fica encantada com as luzes desse mundo e acaba então abandonando a fé. Nesse caso, não por adversidade, mas por amor aos prazeres desse mundo. E claro, a semente que cai em bom solo e que vai produzindo, vai se multiplicando, representa aquela pessoa que recebe a palavra de Deus de bom grado e que cultiva esta palavra, independente das circunstâncias, tanto nas adversidades como em tempos bons. Agora, no rodapé da lição, tem uma pergunta que chamou muito a minha atenção, eu quero compartilhar com você. No rodapé da lição de segunda-feira diz assim: alguma característica da beira do caminho do solo rochoso ou do solo coberto de espinhos faz parte de sua experiência? Isso acontece de forma mais sutil do que imaginamos. O que você pode fazer para mudar essa realidade caso seja necessário? Será que, de alguma forma, aquela semente que cai no solo pedregoso, né, e não tem profundidade, será que não tem algum paralelo com a minha vida? Representa aquela pessoa que até recebe a palavra de Deus com muita alegria, mas não tem raiz, não tem profundidade, não tem relacionamento com Jesus através do estudo da palavra de Deus, da oração, da assiduidade aos cultos, e logo então, quando vem as provações, as adversidades, essa pessoa então, ela abandona a fé. E aqui está dizendo que isso pode acontecer de forma muito sutil, ou pode ser também o oposto, né? A semente que cai entre espinhos, e os espinhos sufocam essa semente. Significa aquela pessoa que aceita a palavra de Deus com muita alegria, porém ela ainda ela tem desejo dos prazeres desse mundo, ela ainda é chamativo para ela ainda coisas desse mundo que as afastam de Deus, e às vezes então as luzes desse mundo acabam ofuscando a palavra de Deus, e essa pessoa acaba então abandonando a fé. Será que de forma sutil, será que isso não pode estar afetando a minha vida? Ou a semente que cai entre pedregais, simbolizando a adversidade, ou a que cai entre espinhos, simbolizando os prazeres desse mundo? Será que, de alguma forma, isso, mesmo que de forma sutil, será que não está afetando a minha fé? Então é algo para eu fazer uma análise na minha vida e para você também, porque às vezes nós estamos na igreja, nós cantamos na igreja, às vezes nós temos algum cargo na igreja, mas às vezes estamos longe, né, de um relacionamento com Deus, ou devido às adversidades, ou devido aos prazeres desse mundo. Então, é uma reflexão que fica para mim e que fica para você.